Graça e paz a cada um dos amados irmãos que nos acompanha em nosso canal aqui, Palavras de Espírito e Vida. Desde já, meu querido e minha querida que tem seguido e tem gostado do nosso conteúdo, peço que nos abençoe também, dando o seu like, e se ainda não é inscrito, que se inscreva em nosso canal. Assim você também nos incentiva a nós fazermos mais e mais desse tipo de conteúdo. Também deixe o seu comentário, pois também para nós é muito importante o seu comentário e de onde você está falando. Que Deus te abençoe e vamos dar continuidade neste precioso livro, nessa leitura que estamos fazendo do Bom Dia Espírito Santo. Hoje estamos já na parte 6. Estava preso por uma corrente a um prisioneiro na minha frente e a outro atrás de mim. Estava vestido com as roupas de um condenado. Havia corrente nos meus pés e ao redor dos meus pulsos, até onde podia ver. Na minha frente e atrás de mim havia uma linha infinita de cativos. Depois da névoa sinistra daquele poço mal iluminado, vi dezenas de pessoas pequenas andando ao meu redor. Pareciam doentes, com orelhas em um formato estranho. Não conseguia ver seus rostos e suas formas eram pouco visíveis. Mas, obviamente, nós estávamos sendo puxados para baixo na escada por eles, como uma manada de gado a caminho do matadouro, ou ainda pior. De repente, vindo do nada, surgiu um anjo do Senhor. Foi algo maravilhoso de ver. O ser celestial flutuava acima de mim, a poucos passos de distância. Nunca na minha vida tinha visto algo assim, nem mesmo em um sonho. Um anjo brilhante e lindo no meio de um buraco escuro e assustador. Quando olhei de novo, o anjo mandou que eu aproximasse. Depois olhou dentro dos meus olhos e me chamou. Meus olhos estavam fixos nele e comecei a caminhar em sua direção. Instantaneamente, as correntes se soltaram de meus pés e de minhas mãos. Não estava mais preso a meus colegas prisioneiros. Às pressas, o anjo me levou por uma porta aberta e no momento em que entrei na luz, o ser celestial me pegou pela mão e me deixou na estrada Dom Miles, bem na esquina da escola George. Ele me deixou a centímetros do muro da escola, ao lado de uma janela. Um segundo depois, o anjo tinha desaparecido. Acordei cedo e corri para a escola a fim de estudar na biblioteca antes das aulas começarem. Quando me sentei ali, nem sequer pensar no sonho, um pequeno grupo de estudantes foi até a minha mesa. Eu os reconheci imediatamente. Eram aqueles que estavam me incomodando com toda essa história de falar de Jesus. Eles me convidaram para participar de uma reunião de oração matinal. A sala ficava ao lado da biblioteca. Pensei, bem,
Vou aceitar para que parem de me amolar. Uma reuniãozinha de oração não pode me fazer mal. Respondi: está bem. E eles me levaram até a sala. Era um grupo pequeno, só 12 ou 15 garotos, e minha cadeira estava bem no meio. De repente, todo o grupo levantou as mãos e começou a orar em algum estranho idioma estrangeiro. Nem fechei meus olhos, mal podia piscar. Eram estudantes de 17, 18 e 19 anos, gente que eu conhecia das aulas, louvando a Deus com sons ininteligíveis. Nunca tinha ouvido sobre falar em línguas e fiquei pasmo. Pensar que eu, Beni, estava ali em uma escola pública, de propriedade pública, sentado no meio de um bando de fanáticos, era mais do que eu conseguia entender. Eu não orei, só fiquei olhando. O que aconteceu em seguida foi mais do que poderia ter imaginado. Fui surpreendido por um súbito desejo de orar, mas realmente não sabia o que falar. Ave Maria parecia inadequado para o que eu estava sentindo. Nunca aprendera a oração do pecador. Em nenhuma de minhas aulas de religião, tudo que podia me lembrar de meus encontros com o povo de Jesus era a frase: você precisa encontrar Jesus. Essas palavras me pareciam incoerentes, porque eu achava que o conhecia. Foi um momento estranho, ninguém estava orando comigo, ou mesmo por mim, mas eu estava cercado pela atmosfera espiritual, mas tinha intensa, que já havia sentido. Eu era um pecador, achava que não, era apenas um bom rapaz católico que orava todas as noites e confessava meus pecados, mesmo que não precisasse. Mas naquele momento, fechei meus olhos e disse 3 palavras que mudaram minha vida para sempre. Em voz alta falei: Senhor Jesus, volte. Não sei por que disse isso, mas foi tudo que saiu da minha boca. Repeti essas palavras várias vezes: Senhor Jesus, volte. Senhor Jesus, volte. Achava que ele tinha deixado minha casa ou abandonado minha vida. Realmente não sabia, mas no momento em que pronunciei essas palavras, uma sensação tomou conta de mim. Levou-me de volta ao formigamento que senti aos 11 anos. Era menos intenso, mas conseguia sentir a tensão com a mesma força. Atravessou-me inteiro. O que eu realmente senti, no entanto, foi que essa explosão de energia estava me purificando instantaneamente, de dentro para fora. Senti-me absolutamente limpo, imaculado e puro. De repente, vi Jesus com meus próprios olhos. Aconteceu em um momento. Lá estava ele, Jesus. Os estudantes ao meu redor não podiam saber o que estava acontecendo na minha vida. Estavam todos orando. Depois, um por um, começaram a sair da sala e a ir para suas aulas. Eram 5 para as 8 da manhã. Nesse momento,
eu estava apenas sentado ali chorando. Não sabia o que fazer ou o que falar. Naquele momento, não entendi, mas Jesus tornou-se tão real para mim quanto o chão embaixo de meus pés. Não orei realmente, exceto por aquelas 3 palavras, mas eu sabia sem dúvida nenhuma que algo extraordinário tinha acontecido naquela manhã de fevereiro. Estava quase atrasado para a aula de história. Era uma das minhas matérias favoritas. Estávamos estudando a Revolução Chinesa, mas eu não conseguia sequer ouvir o professor. Não me lembro de nada do que foi dito. A sensação que começou aquela manhã não me deixaria. Sempre que eu fechava os olhos, lá estava ele, Jesus. E quando abri os olhos, ele ainda estava ali. A imagem do rosto do Senhor não me abandonava. Passei o dia todo enxugando as lágrimas dos meus olhos. E a única coisa que conseguia falar era: Jesus, amo você. Jesus, amo você. Quando saí pela porta da escola e caminhei pela calçada até a esquina, olhei para a janela da biblioteca e as peças começaram a se encaixar. O anjo, o sonho, tudo se tornou real novamente. O que Deus estava tentando me falar? O que estava acontecendo com Benny? 3, tradição. Entrei no meu quarto e, como se estivesse magnetizado, fui atraído até aquela grande Bíblia negra. Era a única Bíblia em nossa casa. Mamãe e papai nem tinham uma. Eu não tinha ideia de onde tinha vindo, mas era minha desde que me lembro. As páginas mal tinham sido abertas desde nossa chegada ao Canadá. Mas agora eu orava: Senhor, precisa me mostrar o que aconteceu comigo hoje. Abri as escrituras e comecei a devorar como um faminto que tivesse recebido um pedaço de pão. O Espírito Santo tornou-se meu professor. Não sabia na época, mas foi exatamente o que de forma milagrosa começou a acontecer. Vejam, os jovens da reunião de oração não disseram: agora isso é o que diz a Bíblia. Não me disseram nada. Na verdade, nem tinham ideia do que tinha acontecido durante as últimas 24 horas. E é claro que não contei nada aos meus pais. Comecei lendo os evangelhos. Peguei-me dizendo em voz alta: Jesus, entre em meu coração. Por favor, Senhor Jesus, entre em meu coração. Em toda a Escritura, vi o plano de salvação se mostrando para mim. Era como se nunca tivesse lido a Bíblia antes. Oh, meus amigos, ela estava viva, as palavras borbulhavam de uma fonte e eu bebia livremente. Finalmente, às 3 ou 4 da manhã, com uma paz silenciosa que nunca tinha conhecido antes, adormeci. No dia seguinte, na escola, procurei aqueles fanáticos e disse: Ei, gostaria que me levassem até sua igreja. Eles me contaram sobre um culto semanal do qual participavam
e se ofereceram para me levar uns 2 dias depois. Naquela quinta à noite acabei nas catacumbas. Era assim que eles chamavam a igreja. O culto era como aquela reunião de oração matinal na escola. As pessoas ficavam com as mãos levantadas, louvando ao Senhor. Dessa vez, no entanto, eu os acompanhei. Jeová Jiré, meu provedor, sua graça é suficiente para mim. Eles cantavam sem parar. Gostei daquela música desde a primeira vez que a ouvi e adorei ainda mais quando descobri que tinha sido escrita pela mulher do pastor Merla Watson. Seu marido, Merv, era o pastor desse incomum rebanho. As catacumbas não eram uma igreja típica. As pessoas que frequentavam eram simplesmente uma multidão exuberante de cristãos que se encontrava toda noite de quinta na Catedral de São Paulo, uma igreja anglicana no centro de Toronto. Eram os dias do movimento de Jesus, quando os chamados hippies eram salvos mais rapidamente do que conseguiam contar o cabelo. Pensando nisso, eu mesmo não via a cadeira de um barbeiro há muito tempo. Olhei ao redor, o lugar estava cheio de jovens, como eu, deviam ter visto aquilo, estavam pulando, dançando e alegremente fazendo barulho para o Senhor. Era difícil para mim acreditar que um lugar como aquele realmente existisse. Mas de alguma forma, a partir daquela primeira noite, senti que pertencia ao grupo. No término da reunião, Merv disse: "Deem um passo à frente todos aqueles que quiserem fazer uma confissão pública de nosso pecado. Vamos orar com vocês enquanto pedem que Cristo entre em seus corações." Comecei a tremer, mas pensei: não acho que eu deva fazer isso porque já estou salvo. Eu sabia que o Senhor havia tomado conta da minha vida às 5 para as 8 da manhã de segunda-feira. E já era quinta. Você adivinhou. Segundos depois, eu me peguei caminhando por aquele corredor o mais rápido que conseguia. Não sei bem por que estava fazendo isso, mas algo dentro de mim estava mandando: vá até lá. Foi naquele momento, em um culto carismático, em uma igreja anglicana, que esse bom católico de um lar ortodoxo grego fez uma confissão pública de sua aceitação de Cristo Jesus. Eu disse: estou pedindo que seja o Senhor da minha vida. A Terra Santa não podia se comparar com isso. Era muito melhor estar onde Jesus estava do que onde ele costumava estar. Aquela noite, quando cheguei em casa, estava tão preenchido com a presença do Senhor que decidi contar à minha mãe o que tinha acontecido. Não tive coragem de contar a meu pai. Mamãe, tenho de compartilhar algo com você, sussurrei. Fui salvo. No primeiro instante, seu queixo caiu. Ela olhou e falou secamente: salvo do quê? Confia em mim. Falei: você vai entender. Na manhã de sexta e durante todo o dia, na escola, no quiosque, onde eu fosse, uma imagem ficava piscando na minha frente. Eu me via pregando. Era impensável, mas não conseguia apagar a imagem. Via multidões de pessoas e lá estava eu,
vestido, terno, meu cabelo aparado e arrumado, pregando vigorosamente. Naquele dia, encontrei Bob, meu amigo esquisito que tinha enfeitado as paredes do quiosque com as escrituras. Contei um pouco do que tinha acontecido naquela semana e lhe disse que me via pregando. Bob, falei, foi assim o dia todo. Não consigo me livrar da imagem que me mostra falando em enormes cultos ao ar livre, em estádios, em igrejas, em teatros. Começando a gaguejar, lhe disse: vejo pessoas até onde a vista alcança. Devo estar ficando louco. O que você acha que isso significa? Só pode ser uma coisa, ele me contou. Deus o está preparando para um grande ministério. Acho isso maravilhoso. Não recebi esse tipo de encorajamento em casa. É claro, eu realmente não conseguia contar a eles o que o Senhor estava fazendo. A situação era terrível. Toda a minha família começou a me perturbar e ridicularizar. Foi horrível. Eu esperava isso do meu pai, mas não da minha mãe. Durante meu crescimento, ela tinha mostrado tanto carinho. Da mesma forma, meus irmãos e irmãs. Mas naquele momento, eles me tratavam com desprezo, como um intruso que não pertencia àquele lugar. Tradição, tradição, diz a canção do musical. Um violonista no telhado sem um oriental quebra a tradição, comete um pecado imperdoável. Duvido que o Ocidente consiga entender isso seriamente. Traz humilhação para sua família e isso não pode ser perdoado. A família me disse: Benny, você está arruinando o nome da nossa família. Eles imploraram para que eu não desonrasse a reputação deles. Meu pai tinha sido prefeito e ele me lembrava disso. O nome da família estava em jogo. Por favor, entendam-me quando digo isso, mas os ortodoxos gregos e as pessoas de outras altas ordens da Igreja Oriental são talvez os mais difíceis para se aproximarem de um cristianismo pessoal. Quando me tornei um cristão renascido, foi algo vergonhoso para eles. Por quê? Porque acreditam que são os verdadeiros cristãos e possuem a documentação histórica para provar. São cristãos há mais tempos que quaisquer outros. Mas aqui está o problema, e eu cresci com ele. Sua fé é grande em forma ritual e dogma, mas pequena em unção de Deus. Falta o poder. E como resultado, eles praticamente não possuem nenhuma compreensão do que significa ouvir ao Senhor ou ser guiado pelo Espírito.